A Fantástica Fábrica de Chocolate sempre foi uma referência no gênero da fantasia, enquanto ainda limitada à literatura. Sendo sempre lembrada como um dos maiores exemplos de empreendimentos surrealistas, desde o ano de seu lançamento, em 1964, houve grande interesse de inúmeros estúdios em fazer uma adaptação da obra de Roald Dahl para as telonas, o que viria a se tornar realidade 7 anos depois, com a primeira versão adaptada para o cinema, estrelando Jane Wilder no papel principal do chocolateiro. Entretanto, seja por limitações da época ou por uma estratégia de marketing não tão bem sucedida, a primeira versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate não produziu tanto sucesso quanto a Warner esperava e gostaria, o que a fez engavetar a ideia de produzir uma sequência, a qual seria baseada na sequência literária chamada Charlie e o Incrível Elevador de Vidro. E também, em segredo, cultivar a ideia de fazer uma nova versão no futuro, quando efeitos especiais se tornassem mais baratos e fosse mais fácil de produzir uma obra surrealista desse calibre. Com a virada do século XX e com a constatação de que obras desse cunho poderiam se tornar grandes sucessos de crítica, vide Edward Mãos de Tesoura, a Warner começou a negociar uma nova adaptação com a Dahl Estate, empresa que detinha os direitos da adaptação filiada ao autor original, e sem grande dificuldade, recebeu a autorização em 2001. De início, diretores como Gary Ross, Barney Levinson e até mesmo Martin Scorsese foram cotados para assumir a produção, que prometia ser uma das grandes obras da Warner dessa primeira década do novo século. Mas por fim, como Edward Mãos de Tesoura havia sido uma das inspirações para se voltar a essa obra, o estúdio resolveu confiar em Tim Burton, que já havia se mostrado interessado no projeto anteriormente, e prometia incorporar o seu estilo inconfundível na obra de Willy Wonka, tendo sido adicionado oficialmente ao projeto em 2003. Após decidida a cadeira de direção, a Warner passou a se voltar para o casting. As crianças foram todas contratadas na rua, a grosso modo, pois se tratavam de atores até então desconhecidos. Já para o papel de Willy Wonka, inúmeros nomes foram cotados, entre eles Jim Carrey, Nicolas Cage, Robert De Niro, Dwayne The Rock Johnson, Adam Sandler, Michael Keaton, Brad Pitt, Will Smith, Ben Stiller e até mesmo Robin Williams. A lista era extensa e trazia qualquer ator de relevância em Hollywood como uma possibilidade, mesmo aqueles que nunca haviam mergulhado em papéis desse nicho. Por fim, e por grande influência de Burton, Depp acabou sendo selecionado, seja pela relação que já possuíam de obras anteriores ou pela audição do ator, que, segundo o próprio declarou, tentou imaginar como Willy Wonka seria caso o ex-presidente americano George W. Bush fosse o responsável por trazê-lo à vida. Durante esse período, Jane Wilder, que viveu o chocolateiro na versão de 71, deu uma série de declarações criticando a Warner Bros., incluindo a mais polêmica, ao jornal britânico The Daily Telegraph, onde acusava os executivos do estúdio de estarem produzindo uma nova versão apenas pela questão financeira, e não por respeito à obra, como declaravam. Diante disso, Johnny Depp, que havia sido recém-incluído no elenco, saiu em defesa da nova adaptação, declarando que se trataria de uma versão completamente nova e reimaginada, não tendo qualquer relação com a de 71, e portanto, se trataria de um investimento de risco e não uma barganha financeira, como Wilder afirmava. Tal controvérsia levantou as expectativas para essa nova versão, porque muito se especulava sobre como a dupla Burton e Depp desempenharia em uma obra tão aclamada como a da Fantástica Fábrica de Chocolate, e como o estilo inconfundível de Burton seria incorporado em uma obra tão colorida e cheia de doces. Definidos diretores e atores, e com prévias de roteiro já sendo entregues, começou a se trabalhar nas mudanças que seriam realizadas nessa nova versão. Produtores da Warner, em um primeiro momento, queriam retirar o Sr. Bucket, pai de Charlie, do filme, porque queriam que Wonka surgisse como uma figura paterna que o menino nunca teve, de forma similar ao que havia sido feito na versão anterior. Contudo, Burton prontamente rejeitou a ideia por afirmar que o Wonka não poderia ser um bom pai. Muito pelo contrário, se tratava de um péssimo exemplo e, portanto, deveria ser tratado como tal. Para equilibrar as contas, o papel do Dr. Wilbur Wonka foi criado especificamente para esse filme, dando assim ao Willy e contextualizando mais a sua jornada até se tornar um chocolateiro. Como não havia um esforço para tornar Willy mais humano através de Charlie, os executivos temiam que esse tiro saísse pela culatra e que ele acabasse sendo visto como um vilão, o que poderia destruir toda a reputação do personagem e do filme. Diante disso, até mesmo Burton teve que concordar com a ideia, porque através dela ficaria mais digerível a ideia de um chocolateiro excêntrico como Willy Wonka e por que ele agir de tal forma. E se aproveitando disso, inúmeros elementos da infância de Burton e de Depp foram incorporados também na relação entre Willy e Wilbur Wonka. Durante um dos flashbacks, por exemplo, é dito por Wilbur que seu filho era alérgico a chocolate, o que era utilizado pelo dentista apenas para mantê-lo longe dos doces, mas que era real no caso de Depp.
que de fato era alérgico a chocolate durante a infância. Da mesma forma, o aparelho ortodôntico nada confortável que o personagem era obrigado a utilizar faz referência direta ao passado do diretor, Tim Burton, que também precisou utilizar um aparelho como aquele, e se ressentiu por muitos anos disso. Outro detalhe importante que remete à infância do diretor é a cena onde Willie se reencontra com seu pai e se reconcilia com ele. Em tal momento, é possível ver que Wilbur possui emoldurados inúmeros momentos da infância do personagem. Isso foi diretamente baseado na relação que Burton possuía com sua mãe, a qual também permaneceu décadas sem conversar com ele, mas também possuía pôsteres e ingressos de filmes dirigidos pelo diretor, valorizando assim a carreira do filho, apesar da separação. Além disso, outras mudanças tiveram que ser realizadas para que o papel de Johnny Depp não se tornasse perturbador demais ou que fosse confundido com o de um antagonista. Na cena onde, após Charlie ser declarado o vencedor, Willy Wonka e o menino vão com um elevador de vidro até a casa do garoto. Na versão cinematográfica, o teto é quebrado porque, segundo o chocolateiro, ele não queria fazer com que os seus avós precisassem levantar da cama. Na versão literária, em contrapartida, o teto é quebrado antes mesmo que Charlie fosse declarado o vencedor, e Willy sequer intenciona levar os familiares de Charlie com ele, fazendo com que ficassem expostos ao frio e ao ambiente se dependessem da vontade do chocolateiro, o qual já chamava a atenção o suficiente. No demais, para aspectos técnicos, Tim Burton optou por utilizar o mínimo de CGI possível, porque, segundo ele queria fazer com que a experiência das crianças, enquanto gravavam a obra, fosse dignamente surreal e mágica, assim como na fábrica. Para isso, a única cena feita inteiramente com computação gráfica é o inchaço de Violet, que inclusive tentou ser replicado apenas com técnicas de câmera e pintura corporal, não ficando tão boa assim, obrigando o diretor a utilizar a computação gráfica nesse caso. Os 40 esquilos da sala de nozes, por exemplo, eram todos animais reais, tendo sido criados e treinados para que se comportassem daquela forma desde a infância, por um período de 10 semanas. Alguns tiveram que ser substituídos por animatrônicos, que eram indistinguíveis dos verdadeiros, mas o cerne permaneceu intocado, e alguns funcionários até mesmo pediam que pudessem levar alguns animais para casa, pedido que precisou ser negado porque eles já tinham uma reserva com destino depois do término das gravações. Para criar os sets de filmagem, mais de 90 mil litros de chocolate falso tiveram que ser utilizados nos rios e na cachoeira. Além disso, a Nestlé também providenciou 1.850 barras de chocolate verdadeiras feitas manualmente para a obra, para que fossem incluídas em locais estratégicos dos sets em cenas onde é consumido. Além disso, todos os pirulitos, tubos de açúcar e demais doces expostos em árvores, paredes e nos gramados eram reais. E foram todos providenciados por uma doceria de Bridgeton, na Inglaterra, que inclusive incorporou ao seu cardápio muitas das criações feitas para o filme logo depois de seu lançamento. Apesar do sucesso da obra, a sequência Charlie e o Incrível Elevador de Vidro nunca foi transformada em um filme. Roald Dahl negou os direitos de adaptação para a Warner após a profunda decepção que havia sido o filme de 71, e no presente, nem Burton nem Depp estavam particularmente interessados em produzi-la, fazendo com que fosse engavetada indefinidamente, e não havendo a mínima esperança de que venha a se tornar realidade. A Fantástica Fábrica de Chocolate foi o último filme da Warner Bros. A ser lançado em fita VHS, e também se tornaria um dos maiores exemplos da grande parceria entre Tim Burton e Johnny Depp, que continua até os dias de hoje. Excêntrico, surreal e absurdo, parecia ser o tema perfeito para um diretor como Burton, que faz jus às expectativas e entregou exatamente o que se esperava dele, uma obra excêntrica e com seus claros nuances de genialidade.